a gente ficou casado 13 anos até a gente ter vontade de ter filhos, né? E a gente viveu o que Deus estava fazendo naquele tempo, né? E a gente sentia a necessidade de estar na estrada, de estar com a igreja, né? A igreja brasileira, a nossa igreja, nós somos de Igreja Batista de Lagoinha, nós sentíamos a necessidade de estar, de viajar, né? Nós somos um ministério itinerante, apesar do que nós congregamos, né? Congregar para nós é fundamental. E quando a gente teve vontade de engravidar, né? E começou com ele, aliás. Quando a gente começou a ter vontade, logo que eu parei de tomar anticoncepcional. Você já estava com 36? 36, por aí. Eu engravidei logo de cara. Demorou não, engravidei. Olha que bom. E quando eu descobri, eu estava no primeiro mês e eu descobri que estava grávida. Foi assim, é engraçado, né? Você descobre que estava grávida e você já vira mãe imediatamente. Né? Você já sente no seu corpo, a mulher vira mãe em potencial. E a gente já começou a fazer planos, né? Começamos a preparar, né? Isso foi questão de dias, né? Então, eu recebi o diagnóstico numa segunda-feira, né? O exame de que eu estava grávida. Foi uma alegria enorme. Você foi no laboratório fazer, não foi na farmácia? Fui na médica. Eu não me lembro o que foi que eu fiz. Foi no laboratório. E fui na médica, a médica nos parabenizou e tal. E aí foi numa segunda. Quando foi na quinta-feira, a gente ia viajar para ministrar. Nós ministraríamos 2 dias. E levantei pela manhã e percebi que eu comecei a sangrar. Era um pequeno sangramento. E aí a médica me mandou, né, um remédio para eu tomar. De hormônio, né, para tentar segurar. E quando eu cheguei ao aeroporto, eu comecei a ter uma hemorragia. Mesmo. E fui até o atendimento e eu não... Aí nós já vimos que nós não íamos conseguir viajar. Comecei a sentir dor. E passei um dos piores dias da minha vida. E a gente, na verdade, a gente tem um plano de saúde, mas foi tanta luta que a gente não conseguia ser atendido. Nossa. E eu passando muito mal e sangrando. E né, quando eu finalmente fui examinada, a médica falou, você tá sofrendo um aborto, né, vai para casa e, né, posteriormente você vai ver se você vai precisar fazer curetagem e tal. Eu sei que eu sangrei muito, foi muito difícil, foram dias, foram muitos dias, quase uma semana, e foi como um esvaziamento em todos os sentidos. Emocionalmente eu fiquei em frangalhos. Eu entrei numa depressão, foi muito difícil. Então eu fico pensando, Karina, as mulheres que fazem aborto porque querem abortar. Não dá para entender isso, né? Em termos de hormônio, é uma violência contra a mulher, porque os seus hormônios, eles vão sair. O seu corpo está se preparando para algo e de repente aquilo te é tirado. Então é um choque na nossa mente, no nosso corpo. É muito difícil. A nossa cabeça fica a mil. Sim. Mas eu vinha já aprendendo não murmurar contra Deus. Não murmurar, né? Existem coisas que, por mais que você sinta no seu coração, é melhor você não exteriorizar. Né? Não é que você não vá negar o seu sentimento, não é isso. Mas é que você não vai ser regido pelo seu sentimento. Eu só conseguia dizer com a minha boca, Senhor, ainda que o Senhor não me dê filhos, eu vou continuar te adorando, vou continuar te amando, Jesus. Vou continuar te amando, vou continuar te adorando, vou continuar te servindo. E era dor dentro de mim, muita dor.
alguns meses depois, eu engravidei novamente. E eu tava morrendo de medo. Eu imagino, insegurança mesmo, né? De acontecer tudo de novo, de criar uma expectativa. Sim. Eu já passei por isso 7 vezes. Tava né? Menina de Deus. Tava num shopping com uma amiga e falei, olha, eu não estou me sentindo bem. Vou comprar um exame, vou fazer. Você fica aqui pra você me segurar. Porque conforme for o resultado desse exame, eu vou surtar. Uhum. E aí fiz o exame, o negócio ficou roxo na hora. Eu falei, meu Deus. Eu fiz o exame e comecei a chorar. Chorava. Eu falei, meu Deus. Né? E agora, como é que vai ser? E medo, né? Vem aquele medo de perder de novo, de você passar pela mesma experiência de novo. Sim. E aí fomos ao médico, o médico me examinou, falou, menina, você tá muito grávida. Ele fez um exame de toque apenas em mim. Você tá muito grávida, né? E eu lembro que o médico, é estranho como Deus usa pessoas. Karina, foi assustador. O médico olhou bem nos meus olhos. Ele parecia o Espírito Santo falando comigo. Ele olhou pra mim e falou assim, evita coisa morna, porque o morno você vomita. Se você tomar coisa morna, ou é muito quente, ou é muito fria. Se for morno, você vai vomitar. Ele olhou pra mim e falou assim, na hora, o Espírito de Deus me lembrou do texto de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. E o Senhor começou a lidar, falar comigo a respeito de posicionamentos que eu precisava tomar na minha vida, né? No meu casamento, na minha vida, no meu ministério, né? Posicionamentos que eu precisava tomar, que eu não podia mais tolerar a mornidão, né? E era exatamente, eu enjoava, se eu colocasse algo morno na boca, eu enjoava. E eu comecei a entender a mensagem por trás disso. O coração de Deus, sabe? Para com a igreja que é morna, né? Comecei a entender. Falei, isso é forte, isso é intenso, né? E aí fui fazer o primeiro ultrassom. Fomos fazer, o Gustavo foi comigo. E o médico tá lá fazendo, né, ultrassom e tal, olhando, e ele encontra o embrião. Beleza. Ah, o embrião, que lindo e tal. Olha, tem outro embrião. Eita. E assim, Karina, o sentimento do meu coração era como se Jesus tivesse entrado na sala de ultrassom. Foi muito legal. E aí quando deu 6 meses, aliás, eu tô confundindo as experiências. A primeira vez foi quando nós soubemos que eram gêmeos. E aí foi perplexidade, né? Foi uma alegria imensa, enorme. Né? A mamãe é gêmea. E eu nem me lembrava que eu podia ter gêmeos. Olha só. Então a gente não fez tratamento, fez nada. E engravidei e foram gêmeos, eram gêmeas. E aí quando deu as semanas, eram 12 semanas, eu não me lembro, 6 semanas. Não sei, era uma das semanas pra frente. Eu fiz um outro ultrassom para tentar, para ver os batimentos cardíacos, para ver se estava tudo bem. E aí fomos lá. E eu sentia muito a presença de Jesus dentro da sala. Foi um negócio muito estranho. Eu ria e chorava, era como se eu estivesse sendo batizada de novo com o Espírito Santo naquele momento. Foi muito interessante. E o médico olhava e um coração de um bebê batia e o outro coração não batia. Um coração muito forte. Pá, 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 aí você via. E aí ele foi no outro bebê e o coração não batia. Aí ele falou assim, olha, provavelmente nós vamos ter que refazer esse exame depois, porque às vezes quando é assim, um dos bebês é até absorvido, a gravidez não desenvolve, e ele é absorvido, né, reabsorvido pelo corpo, e um bebê só que vai. Na hora, eu sentia tanto a presença de Jesus naquela sala. Eu ria, chorava e tremia. Igual uma louca, o médico devia ter olhado pra mim e fez, essa menina é louca, meu Deus. E eu falei com Jesus dentro de mim. Falei, Jesus, eu sei que é o Senhor que tá me dando essas crianças.
Então faz o coração desse neném bater agora, Senhor. Em nome de Jesus. Karina, sem brincadeira, eu tenho isso filmado. O médico ia olhando meu útero e tal. De repente ele volta no bebê que não tá batendo o coração. E na frente dele, na nossa frente, imediatamente o coração do neném começa a bater. Foi muito doido, foi muito legal. Nossa. Quando nós saímos, tinha uns amigos nossos, era Dwayne Roberts e a filha dele. Eles tinham ido conosco, porque eles estavam hospedados na nossa casa. Estavam esperando lá fora. Eu saí chorando, tremendo, rindo. Falei, o que aconteceu lá dentro dessa sala, pelo amor de Deus, né? E aí nós contamos para eles. E então ele contou para nós, a filha dele contou pra gente a visão que ela tinha tido comigo um domingo, foi no dia anterior, enquanto eu ministrava na igreja, no domingo à noite. E ela falou assim, era a Sidney, ela falou, Nívia, eu via você, eu via o bebê na sua barriga, só que o coração do bebê como se estivesse desconectado do seu corpo, desconectado. E eu então orava, eu comecei a orar, e eu via o Senhor conectando o coração desse bebê. E eu fiquei assim, impressionada com o cuidado do Senhor naquele momento. Né? A gente não... Eu não sei quem as minhas filhas vão ser. Mas eu sei que tudo tem um significado em Deus, né? E às vezes a fúria das trevas, ela vem, mas o Senhor, ele peleja por nós, ele luta por nós, né? Ele age exatamente para nos mostrar que ele tem um propósito na vida dos nossos filhos, né? Por mais que as lutas sejam grandes. Sim. As meninas estão aí grandes, com 8, né? Uma delas no nascimento, ela demorou a respirar, né? Ela nasceu... Você sabe, não dá para saber qual das duas, né? Não sei. Estavam as duas assentadinhas, então teve que ser cesárea. E a primeira que nasceu, ela não respirava. Ela nasceu bem roxinha. Quando a outra nasceu, ela começou a chorar. Né? Todo mundo orando, os nossos pais lá atrás, alguns amigos orando, né, família. E aí ela começou a chorar e as duas choraram juntas.